para a gente começar. Então, a primeira coisa que eu queria lá compartilhar com vocês, né, eu pedi que vocês respondessem algumas perguntinhas lá no Forms, né? Falei com o Henrique disse que vocês estavam desesperados, né? Que não sabiam se ia valer nota, como que ia ser, né? Opa! Então, a gente vai falar sobre essas perguntas, vou ver de que maneira que vocês se posicionaram, já vou colocar para vocês, né, a gente vai ver se a resposta estava certa ou estava errada, tá? Pouco importa, gente, para mim, quem acertou mais nesse momento ou menos e tal, né? A gente tinha uma dinâmica anteriormente, eu falei que quem acertasse mais ia ganhar um prêmio, né? Mas a gente não está em sala de aula, né? Então, depois a gente repassa essa questão do prêmio gostoso, que eu tinha prometido um chocolate, tá bom? Então, quando a gente voltar, devo um chocolate para quem acertou mais. Então, vamos lá. A DTM em crianças e adolescentes, está todo mundo enxergando, né? Aqui é minha tela. Ela é menos prevalente do que em adultos, né? Sim. Acontece com menos frequência a DTM em crianças e adolescentes do que a gente tem em adultos, tá? A maioria dos que responderam acertaram. Sinal e sintoma de DTM e dor são explicados pela fase de crescimento e maturação do sistema muscular e esquelético? A maioria acertou também, é um mito, tá? Antigamente, a gente acreditava muito nisso, né? Que a maturação em relação ao crescimento do sistema muscular e esquelético e até as trocas dentárias seriam a DTM nessa faixa etária seria o motivo de se ter um sintoma de DTM dor, tá? Aí, na mesma pegada, né, na mesma linha de pensamento, no momento da troca da dentição decídua para permanente, isso a gente escutou muito. Eu tenho certeza que a professora Mariana escutou muito isso e até falou muito isso. A doutora Márcia, que está presente, odontopediatra, também deve ter falado isso em diversos momentos, né? Então, isso é um mito, gente, tá? Não é verdade. Esse momento da troca de dentição decida para permanente, não é normal que aconteça o bruxismo, tá? Há uma diferença, não é normal. Acontece que ela acontece em um mesmo momento. A troca da dentição, ela está junto com um determinado momento, a gente vai falar de tudo isso, onde a gente pode ter fatores de confusão. É por isso que durante muito tempo, muitos profissionais falaram, tá trocando a dentição para permanente, é normal que aconteça o bruxismo, tá? Eu esqueci de falar, gente, em qualquer tempo que vocês queiram fazer alguma pergunta, tá? Podem fazer, a gente vai retomar todas essas questões já, mas se quiserem perguntar alguma coisa, podem perguntar. A gente pode afirmar nessa fase, né, que de trocas dentárias o bruxismo pode ser considerado fisiológico? Mito, não se fala mais que bruxismo é fisiológico, tá? Eu ainda escuto colegas profissionais dizendo, o bruxismo é fisiológico, né, nessa fase de maturação. Não, o bruxismo não é mais hábito parafuncional, ele não é considerado, é a próxima pergunta, tá? Ele não é um hábito parafuncional e ele não pode ser dito como fisiológico, tá? Fisiológico é tudo aquilo que faz parte de um padrão de normalidade. E o bruxismo não faz parte de um padrão de normalidade, tá? Essa nomenclatura de hábito parafuncional também caiu, tá? A gente já vai ver o jeito correto da gente falar, né, do que se trata o bruxismo. O bruxismo noturno lá nas crianças e adolescentes
tem, na maioria dos casos, causas relacionadas ao sistema respiratório, verdade, tá? A gente vai falar de todas as causas, eu preparei a aula quase inteirinha falando do bruxismo, porque é o que vocês mais me perguntam, é o que mais aparece na clínica infantil. Então, quando a gente for atender, que eu estou louca para atender essas crianças lá, comprei o meu jaleco lindo e maravilhoso, cheio de bichinho, né, que a gente vai atender essas crianças. Uma queixa muito, muito, muito frequente das mães, e o que vocês vão observar é a presença de bruxismo. Então, sim, essa causa está ligada ao sistema respiratório. Aí, a dor na região da TM, né, em crianças e adolescentes, ela está relacionada exclusivamente ao momento, né, de maturação, dor de crescimento comum também nas outras articulações? Mito, tá? Também era algo que se falava bastante antigamente, né? Ah, é a dor do crescimento. Então, se tem dor do crescimento, ela vai ter dor na articulação. Não, existe a dor do crescimento, a gente sabe que sim, em outras articulações, mas na ATM, não, tá? É relacionado a crescimento. Tem outras patologias envolvidas que a gente pode ter essa questão da dor. Para o tratamento da disfunção temporomandibular, a melhor opção é o uso de placas macias, né, ditas resilientes. Mito, em parte sim, em parte não, a gente vai discutir isso, tá? Existe a placa resiliente, existe uma placa mista, tá? Que é de troca mais frequente. É normal que na fase da infância a criança brinque com a mandíbula? Aí não é normal, né? É comum que a criança tenha esse hábito de brincar com a mandíbula, mas não é normal, né? É um hábito né, jogar a mandíbula de um lado para o outro, né? A criança acaba descobrindo, né, que ela consegue jogar para frente, para trás, para os lados, mas não é considerado padrão de normalidade. Isso pode estressar a musculatura. A hipermobilidade condilar é uma condição prevalente em crianças, né? Prevalente, tem bastante? Sim, tem bastante. Em várias crianças vocês vão encontrar essa questão da hipermobilidade e a gente vai falar sobre ela, de como a gente pode proceder, né, e quais são as implicações dessa hipermobilidade. Em relação a essa hipermobilidade, né, a gente pode adotar orientação de alguns exercícios? Sim, né, é a recomendação para o fortalecimento ligamentar o mais precoce possível, né, uma intervenção de fortalecimento ligamentar quanto antes a gente fornecer essa informação correta para o paciente, a gente tem um sucesso lá na frente, tá? Na literatura científica, há evidência suficiente para o uso da toxina no controle de bruxismo? Gente, nem em adultos há evidência científica suficiente, clara, tá? O que a gente sabe é que a toxina é eficiente para algumas condições, tá? De controle, de difícil controle, tá? Uma delas é o bruxismo, mas em crianças, pelo amor de Deus, não, tá? Então, a gente tem que tomar outras formas de tratamento que não a toxina, tá? No contexto das queixas da criança em relação às dores, a gente pode utilizar aquelas escalas de dor usadas na odontopediatria. Vocês sabem mais do que eu, talvez a professora Alessandra, Mariana já tenham falado, né? Onde eu tenho a Magali, né? Aquelas carinhas com cebolinha. Me ajuda aí, Mariana.
Eu posso utilizar aquelas escalas de dor? Sim, eu devo utilizar aquelas escalas de dor, tá? Só quem tá com o microfone ligado, gente, se puder desligar, senão a gente fica escutando, tá? Que mais? A intervenção precoce em relação a essa disfunção, né, deve ser considerada a fim de que problemas não sejam perpetuados? Sim, com certeza, tá? É por isso que a gente vai falar disso nesse momento, é por isso que a gente tomou essa decisão de incorporar isso na clínica infantil, tá? É no intuito da gente resolver, né, ter uma intervenção precoce, caso seja necessário, e fazer com que a gente não perpetue um problema naquela criança. A correção ortodôntica resulta na melhora dos sintomas de DTM e dor, né? Então, nada contra o chimismo, mas a correção ortodôntica é mito, tá? Eu não posso dizer lá para a mãe, gente, a pergunta seguinte é ortopedia, tá? Eu não posso dizer lá para a mãe, olha, eu vou colocar um aparelho fixo no seu filho e vai resolver os problemas relacionados à DTM, tá? Ortodontia não causa nem corrige DTM e dor. Mas, quando a gente vem falar de ortopedia, quando a gente fala em, por exemplo, uma expansão palatina, né, aí são outros 500. Dependendo da sintomatologia, eu tenho, sim, uma melhora nesses sintomas, principalmente ali os relacionados ao bruxismo, tá? A gente vai conversar sobre tudo isso, tá? Alguma pergunta, gente? Sim, sim, não, não. Sim, sim, não, não, gente. Tudo tranquilo por enquanto. Vamos tocar. Ó, sala lotada, né? Isso é bom. Então, vamos lá, gente. Vamos continuar aqui, então. Vamos falar de cada um desses aspectos que a gente conversou, tá? Relacionado aí, todos esses aspectos de DTM, dor e bruxismo, principalmente, que estão relacionados à odontopediatria, tá? Então, a gente vai abordar aspectos de etiologia, de diagnóstico e de tratamento também, tá? A gente fica bem atento à questão de etiologia e diagnóstico, tá? Tratamento, a gente acaba tendo várias opções e não é receita de bolo, tá? Então, a gente vai ter que avaliar. Eu vou mencionar, mas em clínica, daí, na nossa aula prática, tendo uma oportunidade, uma criança que apresente condições ali de tratamento minimamente invasivo, a gente vai fazer, tá? Vamos aguardar o nosso início da clínica, né? Então, a gente precisa lá entender que nós, de um modo em geral, nós somos promotores de saúde, né? Então, como odontopediatras, como clínicos gerais, né? A gente está falando hoje da clínica infantil, né? Mas, de um modo em geral, nós somos promotores de saúde. Então, essa atenção à saúde bucal nesses primeiros anos de vida aí é de fundamental importância, né? A gente estar atento de manter uma condição favorável ao desenvolvimento, né? O desenvolvimento muscular, esquelético e dentário dessa criança, tá? Importância, né? A gente estar atento para o crescimento do desenvolvimento, estar atento em diagnosticar eventuais problemas. Então, tem bruxismo, isso é um problema, tá? Ah, logo passa, não, às vezes não passa, tá? Então, a gente deve, né, parar de ignorar um problema que é real e é um problema potencial de ser danoso para aquela criança, certo?
E, gente, bruxismo, já que vocês querem tanto falar de bruxismo, eu sei que sim, ele é muito mais do que um desgaste dental, tá? Ele vai além disso. Então, a gente não precisa, né, nem falar, vocês tiveram já 2 semestres de DTM, né? A ATM é assim denominada porque articula a mandíbula, né, que é uma estrutura móvel à base do crânio, né, bilateralmente. E essa ATM, eu tenho englobada tanto estruturas ósseas como estruturas cartilaginosas, ligamentos, músculos associados, né? E dela é a responsabilidade de execução desses movimentos mandibulares devido à ação desses músculos mastigatórios. Então, eu preciso garantir desde a infância que isso esteja funcionando da maneira correta, ok? Então, essa figurinha, provavelmente, vocês já viram muitas vezes, né? Eu tenho a estrutura do côndilo, eu tenho a estrutura muscular, ligamentar, certo? E a temporomandibular. Meu marido entrou. E a temporomandibular, eu mereço. Na ATM, então, gente, do recém-nascido, eu tenho uma condição diferenciada, né? Eu tenho uma ATM plana, né? Que não tem, a princípio, a eminência articular e que possibilita lá no bebê a realização de alguns movimentos de sucção, tá? Então, eu tenho uma ATM no mesmo nível do plano oclusal. Na sequência, com a erupção lá dos incisivos superiores e inferiores, eu tenho a formação de uma trípode, né? Da ATM direita, dos dentes e da ATM esquerda. E daí eu já não tenho mais essa planificação, tá? Eu tenho movimentos um pouco mais vigorosos que vão iniciar ali a formação da eminência articular, certo? Concordam comigo, então, se eu tenho lá o meu paciente, né, a criança que não recebe uma ação adequada, né, se ela não é estimulada a mastigação, isso, óbvio, vai influenciar na formação da musculatura dela, tá, e da articulação consequentemente, ok? Me entendo? Genérico lá, esse conjunto, né, de disfunções articulares e musculares, eles podem apresentar na criança e no adulto dor articular e muscular. Na criança é mais comum eu ter dores musculares até, ou ligamentares. Eu posso apresentar ruídos nas articulações com a mínima frequência, uma mínima prevalência, mas eu posso ter ruído, né, aquele estalido na articulação, e função limitada ou irregular. Qualquer um desses itens, né, me leva a acender uma luzinha lá. Todas essas questões acabam interferindo no funcionamento do sistema estomatognático, né, na fisiologia. Se eu tenho dor muscular, por exemplo, né, mesmo a criança, o adulto, ele vai proteger essa musculatura, tá? Então, ele vai passar a mastigar de um modo diferente, ele vai passar a deglutir de um modo diferente, tá? Acho que até aqui mais ok, né? Importância da gente estudar e verificar todas essas questões, gente, é que cada vez mais a gente tem percebido a presença desses sinais e sintomas em idades mais precoces, né? Então, cada vez mais na clínica nos procuram pacientes jovens, 5, 6, 7, 8 anos, com sintomas de dor, tá? E daí a gente se pergunta, né, por que será que isso tem acontecido, né? A gente não pode esquecer que a DTM tem causa multifatorial, né?
Eu posso ter problemas dentários envolvidos, uma dor de dente faz essa criança mastigar, né, utilizar a musculatura de maneira diferente, né, mas eu não posso esquecer que eu tenho uma relação muito clara da DTM, da dor, com problemas emocionais, com problemas psicológicos e com distúrbios do sono. Cada vez a questão sono, ela é mais clara na nossa clínica, tá? Então, lá, ó, o Lask, em 1969, ele colocou lá que a chave para o tratamento de qualquer disfunção é a compreensão da sua etiologia. Então, antes da gente pensar de que maneira eu vou intervir nessa criança ou nesse adolescente, nesse jovem, né, eu preciso entender o que passou, o que como que se processou para chegar até a condição que se encontra naquele momento, tá? Talvez isso é muito mais importante até do que o próprio tratamento, tá? Os sintomas mais comuns que vocês vão encontrar nas crianças é dor na região da ATM, tá? Impalpação de ATM. Lembrem, gente, vocês que já fizeram clínica de DTM, a força que vocês vão utilizar para palpar a dor na ATM ou para palpar uma ATM de uma criança, ela é infinitamente menor, né, do que a ATM de um adulto. Então, eu não posso usar a mesma força, tá? Então, tem que calibrar de um modo diferente. Outro fator, sensibilidade à palpação, tá? É um outro sintoma. Fadiga e irritação no músculo da mastigação é algo que, no meu ver, é o que é mais prevalente nessa faixa etária, tá? Fadiga no movimento. Aí eu mastiguei, né? Meu filho mastiga, mas ele fica com a musculatura fadigada, tá? Ou dolorida, tá? É um outro fator. Som e limitação de movimento ocorre, mas em uma prevalência menor, tá? E quando a gente fala daí, em geral, né, da prevalência, a DTM dor, ela é mais prevalente nessa faixa etária aqui, né? De 20 a 45 anos, tá? Tendo como principais fatores os hábitos parafuncionais, chupar dedo, chupar chupeta, mamadeira, roer unha, enfim, a gente vai falar sobre eles, e também alterações estruturais e funcionais na infância, tá? Então, percebam, nessa faixa etária, o que a gente encontra? Adultos, jovens, em idade produtiva, que provavelmente ou possivelmente tinham um hábito parafuncional desde a infância, isso perpetuou, ou alguma alteração estrutural e funcional desde a infância, isso se perpetuou, né? Se estabelecem outros fatores em conjunto com ele, né? E nessa faixa etária, ele tem sintomas claros, sintomas evidentes da DTM e da dor, tá? Então, esses distúrbios do sistema mastigatório, eles são comuns em crianças e tendem a aumentar na fase adulta, certo? Como classificação, vocês já estão carecas de saber, né? Eu tenho tanto as articulares como as musculares. Falo novamente, é mais comum, é mais prevalente nas crianças as DTMs musculares, certo? Entre os hábitos lá parafuncionais, né? Então, eu tenho sucção digital, chupeta, morder objetos, né? Então, somente o hábito, né? Ele não vai causar DTM, tá? Então, não é porque chupa a chupeta que vai ter DTM. Não é porque rói a unha que ele vai ter DTM, né? Lembrem que eu tenho várias questões envolvidas de natureza multifatorial,
tá? Que mais? Essa questão multifatorial, né? Para que eu tenha um quadro de DTM, eu tenho que ter um fator físico, psicológico, eu tenho que ter um evento, tá? Então, normalmente na criança, a gente muitas vezes não consegue estabelecer, né? Quais são todos os eventos envolvidos. Todo o tratamento da criança, ele vai pairar mais sobre o evitar um dano maior, uma perpetuação de um dano, do que propriamente um tratamento de uma DTM, como a gente faz em um adulto, tá? Com algumas exceções, certo? Fatores etiológicos, né? O que acontece? Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês não estão perguntando, eu estou indo, tá? Então, fator etiológico, tá todo mundo esperando eu falar sobre bruxismo, eu tenho certeza. Então, eu tenho como fator etiológico, ó, já me deu o aviso aqui que eu só tenho 10 minutos, daí o Peterson passa para nós lá a novo ID da reunião. Então, eu tenho fatores predisponentes, né? Os iniciadores e os perpetuantes. Então, na criança, normalmente, o que a gente pode ter é como fator predisponente, às vezes iniciador, os hábitos, os traumas, gente, entendam aqui trauma como trauma, tá? Bati o queixo, sofreu um acidente, caiu de bicicleta, enfim, tá? Alguns fatores sistêmicos que a gente vai falar e os fatores psicológicos, tá? Nos fatores sistêmicos aqui, principalmente, a gente já falou sobre isso lá na DTM 1 e 2, a questão da artrite idiopática juvenil, tá? Seria um dos fatores sistêmicos mais importantes quando a gente avalia criança e adolescente, tá? Então, esses hábitos, né, são um padrão de contração aprendido que estão diretamente ligados às funções de sucção, deglutição, mastigação e fala, e que são desempenhadas pelo sistema estomatognático, né? Então, são hábitos. O hábito parafuncional é quando isso não tem função, né? Não há uma função clara, ou seja, não é para sucção, não é para deglutição, não é para mastigação e não é para fala, tá? Não tem um propósito claro. É mais evidente a gente perceber esses hábitos em períodos que essa criança ou adolescente está em período de maior tensão, angústia e ansiedade. Por isso, é tão importante a gente ter um diálogo claro com a criança, tá? Não só com os pais, né, ou com os cuidadores. É interessante que se estabeleça uma relação, tá? Para que determinadas condições relacionadas a esse fator ansiedade, angústia, enfim, possa ser evidenciado pelo próprio relato da criança, certo? Então, a gente já falou, né, a parafunção é quando eu tenho uma atividade muscular, né, sem um propósito funcional, tá? Então, roer unha, né, ficar brincando com a mandíbula de um lado para o outro, mastigação unilateral, são todas ditas parafunções, ok? Vou passar aqui, porque eu acho que já está mais claro, e vamos para o que vocês, tenho absoluta certeza, vieram hoje aprender sobre bruxismo, né? Porque a gente fala, e o que eu tenho escutado é assim, bruxismo não tem tratamento, né? A professora Alessandra, em uma das suas aulas lá que eu acompanhei, falou, né?
eu tenho pacientes que estão claros que não tem uma causa respiratória, né? E daí eu quis esconder o jogo de propósito, né? Então a gente vai ver todas as possibilidades que esse bruxismo está envolvido, tá? Alguma pergunta? Não? Ó, temos 5 minutos, isso? Então, vamos só falar desse slide e daí a gente passa para a próxima, tá? Tudo que vocês vão ver aqui, ele está referenciado, tá? Então, não são as minhas palavras, ele está referenciado. Todas essas referências, mais algumas que eu vou passar no final da aula para vocês, eu vou encaminhar, tá? Esses artigos na íntegra. São artigos em inglês, tá? Infelizmente, tem, acho que um em português só, tá? Mas para embasar esse conhecimento, para a gente não engolir aí com farinha, como eu digo, tá? Se eu vou fornecer o material no TOTUS, sim, tá? Eu vou colocar no TOTUS e mando para vocês, tá? Então, esse autor, que é o Lobeso, né, e a sua equipe, eles são uma das maiores equipes que estudam, né, e estão empenhados em caracterizar o bruxismo. Nesse consenso, é um consenso sobre o bruxismo, né, está descrito que o bruxismo é um distúrbio do movimento, então ele não é um hábito parafuncional, entendido? Bruxismo não é um hábito parafuncional. Ele está relacionado com um distúrbio de movimento que está relacionado tanto ao sono como à vigília. E ele tem determinantes diferentes. No sono, durante a noite, ele acontece de um modo, e na vigília, durante o dia, ele é um outro padrão de contração, e ele se caracteriza de um modo diferente, com tratamento diferente. Prof, o que é mais difícil tratar? Depende, eu acho muito mais complexo, tá? O tratamento do bruxismo do sono do que da vigília, tá? Ele tem várias nuances, o do sono, diferente do da vigília, tá? Ele é caracterizado por contrações repetidas da musculatura mastigatória, tá? Então, hoje, a partir de hoje, ninguém fala que bruxismo é hábito parafuncional, tá? Nem o do sono, nem o da vigília. Ocasionalmente, ele pode associar a ruído de ranger o dente. Então, quando a gente pergunta lá para o pai e para a mãe, à noite você escuta aquele barulho, né, de ranger de dentes, às vezes, aquela criança tem presente o bruxismo, mas é um bruxismo cêntrico, né? É um bruxismo que não é de ranger. Ele pode acontecer, sim, esse ruído do ranger de dentes, mas ele pode não ter também, tá? Tem que prestar atenção nisso. E os sintomas mais comuns para esse bruxismo, né? Principalmente, aí no geral, do sono e da vigília também, né? Os sintomas mais comuns são dor muscular ou articular, normalmente muscular, tá? O que a gente percebe é que quando ele está associado a um bruxismo do sono, a criança vai ter dor ao acordar, e quando está relacionado à vigília, ele acontece ao final do dia. Pode também estar associado à cefaleia, tá? Dor de cabeça, sendo um fator, inclusive, de piora dessa cefaleia. Então, é comum em criança e adolescente a presença de cefaleia. Quando ela vem acompanhado do bruxismo, ela pode ter uma exacerbação, um aumento dessa cefaleia, então tem que ser avaliado. Também posso ter
ligado a esse bruxismo, uma sensibilidade dentinária, né, por conta do próprio desgaste, ela acaba acontecendo, tá? Então, são contrações musculares fortes que acontecem à noite, no sono ou na vigília, que podem causar vários distúrbios. Então, depois disso tudo aqui, a gente vai passar para outra live, mas só fechando, eu não posso ignorar isso aqui e dizer que bruxismo, ó, mãe, se acalme, daqui a pouco passa, né, e vamos tocar o barco. Não, isso aqui é prejudicial para a criança, tá? Vamos então passar para outra. Você me mandou o link, Peterson? Beleza. Então, eu vou finalizar aqui e a gente volta do mesmo ponto. Meninos, liberem a tela para mim poder projetar. Isso, podemos continuar daqui já? Tá todo mundo aí? Então, vamos lá. Continuando. Tá? Então, aqui foi, gente, vocês estão muito quietos. E eu não sei se vocês estão acompanhando ou não, tá? Mas vamos lá. Continuando, então. Então, vamos falar lá um pouquinho do bruxismo do sono, tá ok? Agora eu fico pensando se vocês estão me escutando ou não. Vamos falar um pouquinho do bruxismo do sono, tá? Que é o que a gente mais nos preocupa. Bruxismo do sono, ela é dita como uma atividade involuntária, repetitiva e que ocorre durante o sono, podendo ser rítmica ou dita fásica, ou não rítmica, dita tônica. Quando a gente pede um exame de uma polissonografia, ele vai confirmar ou não a presença do bruxismo, e ele vem lá descrito X contrações, né, uma aumentada atividade dessa musculatura, né, sendo essas contrações, na maioria delas, fásicas ou tônicas, tá?
Existe uma diferença, né, das contrações fásicas e das tônicas, tá? Seria um pouquinho mais complicado para eu explicar para vocês aqui, mas hoje se discute um pouco que eu tenho 2 padrões de bruxismo do sono, tá? Um que vai estar ligado a um mecanismo de proteção, tá? E daí ela é uma contração fásica, e quando ela não está ligada a esse fator de proteção, ela é tônica, tá? Mas isso são os estudos ainda preliminares nesse sentido, tá? Volto a dizer, não sou eu que estou falando disso, tá? A referência ao Lobeso também, 2018, que é o último consenso sobre o bruxismo que a gente tem. Outro entendimento que passa, né, por esse consenso sobre a condição é que esse bruxismo do sono tem uma origem no sistema nervoso central, sendo a dopamina o principal neurotransmissor envolvido, ó, eu coloquei M aqui, tá errado, tá, gente? Não me castiguem por causa disso. Envolvido no processo, tá? Então, eu tenho dopamina. Vocês lembram lá, dopamina, esse neurotransmissor tá ligado ao quê? É uma pergunta que eu queria que vocês respondessem para mim. Prof, tem uma pergunta lá. Oi. Bianca, tem uma pergunta lá de alguém. Pode ler. Prof, não entendi a diferença de parafunção e as contrações repetidas do bruxismo. O bruxismo não é uma parafunção, tá? A parafunção seria roer unha, mordiscar o lábio, tá? O bruxismo, ele tem uma outra nomenclatura, que é esse aumento da atividade rítmica da musculatura. Como consideração, a gente não considera mais o bruxismo como hábito parafuncional. Será que eu respondi? Vamos ver. Agora eu quero que vocês me respondam, gente. Em relação à dopamina, quem sabe ao que se relaciona a dopamina? Isso aí vocês têm que saber, gente. Neurotransmissor. Alguém se arrisca? Alguém se arrisca valendo meio ponto? Isso, a Gislaine respondeu lá. Prazer, né? Juliane, esses hábitos parafuncionais ajudam a ter o bruxismo, prof? Não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Hábito parafuncional é uma coisa, bruxismo é outra, tá? Então, falando da dopamina, né? A dopamina está ligada, né, à cognição, ao prazer, ao humor, tá? Então, quando a gente fala em sistema nervoso central, algumas pesquisas apontam que essa dopamina está envolvida nesse processo. Falando um pouquinho lá, lembrando um pouco do sono, vocês já ouviram falar da síndrome das pernas inquietas, né? Acontece porque essa dopamina, ela é um neurotransmissor de controle motor. E daí também nos explica por que o bruxismo do sono, né, ele é tão presente naqueles pacientes com alterações neurológicas, que tem dentro desse mecanismo da dopamina alterações, tá? Então, isso explica um pouco o porquê que a gente pode ter bruxismo do sono nas crianças, tá? Tanto nas crianças quanto no adulto. Esse envolvimento em nível de sistema nervoso central, ele acaba acontecendo tanto na criança quanto no adulto, certo? Perguntem, tá, gente? Então,
quando a gente fala lá da presença do bruxismo do sono, tá? Vamos falar só do bruxismo do sono agora. Manfredini, que é outro, né? Daniele Manfredini, um pesquisador, também é super engajado em pesquisar, em falar sobre o bruxismo, principalmente o bruxismo do sono, né? Apontou lá em uma revisão sistemática conduzida pelo grupo dele em 2013, que os dados variam de 3,5% a 40,6%. Poxa, eu tenho 3% a 40%, né? Isso quer dizer, para mim, pelo menos, né? Não tem nada claro, né? E isso acontece, essa variabilidade, ela vai acontecer porque eu tenho instrumentos de avaliação para o bruxismo do sono que são complicados, né? A gente tem hoje, está mudando um pouco, tá? Como padrão ouro de avaliação, a polissonografia. A polissonografia, a criança precisa dormir num laboratório do sono, tá? Ligada, se alguém aí já fez a polissonografia ou já ouviu alguém que fez, ela vai ser ligada em vários pontos, né? Imagine para uma criança ter eletrodos grudados, dormir em um lugar que não é a cama dele, né? Em um ambiente estranho, eu vou ter diferenças desses resultados, né? Talvez mal a criança consiga dormir, tá? Então, é difícil. Então, a maioria dos trabalhos de prevalência, eles são caracterizados através de relato do pai ou relato da mãe ou do cuidador. Isso, para nós, reflete fatores de confusão muito grandes. O que eu percebo na clínica é que a gente tem uma prevalência alta, né? A gente já conversei com a professora Alessandra, com a professora Mariana, é muito frequente, né? A doutora Márcia também, que está presente aqui hoje, né? A gente já conversou diversas vezes, é muito frequente essa queixa, né? Do bruxismo do sono, do meu filho range os dentes, meu filho acorda com dor na musculatura, né? É muito frequente. Na minha percepção, está muito mais aqui dentro de 40%, 50%, 60% do que dos 3,5%, certo? Outro problema é viés de memória, né? Aí eu vou me incluir nessa, né? A mãe que tem um filho e dorme com esse filho, enfim, talvez tenha condições de saber, né, se ele range o dente ou não, né? Agora, se tem que nem eu, 3, né, daqui a pouco eu já me confundo, quem rangeu o dente, quem não rangeu o dente, enfim, né? Há esse viés daí de memória. Então, quando os relatos estão baseados na memória dos pais, né, é um outro problema. Por isso que esses estudos são tão variáveis em relação à prevalência. Como método diagnóstico, né, a gente tem o relato, né, normalmente do cuidador, né, que escutou um barulho ou que verifica alguma condição. Alguns questionários podem nos guiar para um ou outro sinal e sintoma mais evidente, né? Sintomas e sinais clínicos, né? Vocês sempre têm aquele entendimento da crenação lingual, da linha alba, né? E a polissonografia, que é o nosso padrão ouro, tá? E daí, o Lobeso, olha só, Lobeso em todas. Já em 2013, com a equipe dele, que foi o primeiro consenso, classifica esse bruxismo impossível, improvável ou definitivo, certo? Possível quando tem um relato, provável quando tem um relato ou um sinal, um sintoma envolvido, e o definitivo quando eu tenho um exame de polissonografia comprovando, tá? Na criança é realmente muito difícil
você ter um bruxismo determinado, definido dessa maneira, tá? Esse quadrinho aqui foi tirado de um material da professora Adriana Ortega, tá? E ele engloba todos os fatores que podem estar associados ao bruxismo, tá? Então, a gente vai ver cada um deles. A genética, o estresse, tá? A síndrome da apneia obstrutiva, do sono, tá? Vamos ver cada um deles para que... deixa eu ver onde que eu tô. Aqui. A obstrução das vias aéreas superiores, o sono, TDAH, né? Os fármacos envolvidos, as doenças neurológicas e a presença de refluxo. Tá? Vamos falar de cada um deles. Então, geneticamente, a gente sabe que 21 a 50% dos pacientes que são diagnosticados ou têm um relato, né, de bruxismo, tem algum membro da família também com bruxismo. Então, é importante vocês verificarem e conversarem com o cuidador dessa criança, né, se alguém da família tem, porque normalmente eu tenho, sim, um fator genético envolvido, tá? Isso também são considerações aí do Lavigne em 2008, tá? Eu vou mandar todos esses artigos para vocês, tá? É um catatal, eu já separei todos e vou enviar para vocês. Estresse, né? Isso é uma coisa que vocês falam sempre, né? Acho que ninguém tem dúvida em relação a isso, né? Então, a gente fala nessa associação clara entre o bruxismo do sono e o estresse, sim. A ansiedade, sim, tá? Porém, o diagnóstico, né, desse estresse, dessa ansiedade, da depressão, geralmente é dado pelo cuidador, né? E a gente considera isso como um viés. Então, é o pai ou a mãe e diz assim, ai, doutor, meu filho é muito estressado, ai, meu filho é muito nervoso, né? Então, também a gente precisa explorar de que maneira é esse estresse, né? Não adianta eu ter uma criança que joga videogame, né? Como aqui em casa acontece, Fortnite, onde eles estão, matam não sei quantos lá, e daí daqui a pouco desliga o videogame, vai dormir, tem um sono agitado. Isso não significa que essa criança é estressada, significa que ela tem uma alteração do sono que tem relação com outros problemas, né? Então, há uma abordagem diferente, né? Essa autora aqui, que é a Júnia Serra Negra, é da UFMG, tem uma linha de pesquisa muito definida em relação ao bruxismo do sono, estresse e ansiedade, tá? Eu vou mandar esse artigo para vocês e vou mandar alguns outros também dela, que ela pesquisa bastante a esse respeito, tá? E daí a gente começa lá com a questão dos padrões respiratórios, tá? Então, eu posso ter o bruxismo relacionado à obstrução de vias aéreas superiores, tá? Então, crianças com essa obstrução, né, crianças que precisam fazer lá cirurgia de amígdala e outras cirurgias, né, dentro desse contexto, a tendência é que com a cirurgia elas melhorem, tá? Então, também dados de 2 artigos aqui de 2008, tá? Então, a criança passa a respirar melhor, esse hábito de ranger, a tendência também é melhorar, tá? Como é algo que se fala de um tempo para cá, né, um tempo pequeno, né, 2008, 2006, né, a gente ainda não tem pesquisas bem definidas e delineadas para comprovar esse fato, tá? Mas o que a gente sabe é que essa é uma relação verdadeira, tá? O que a gente mais
entende é a relação da síndrome da apneia obstrutiva do sono, né? Professora, a criança pode ter apneia? Pode, e é muito frequente, tá? O que é apneia? É quando eu tenho uma resistência à passagem de ar, tá? Acontece durante o sono, em decúbito dorsal, em decúbito dorsal, de barriga para cima, tá? E a criança apresenta dificuldade respiratória, tá? Isso pode fazer com que aumente essa atividade muscular e piore o bruxismo, tá? É o que a gente fala do bruxismo como um fator protetivo, tá? Já se falou muito de bruxismo como fator de proteção para a apneia. Isso não foi comprovado ou evidenciado nas revisões sistemáticas, tá? E com os últimos estudos em relação ao bruxismo do sono, que divide esse bruxismo do sono em bruxismo do sono de contrações fásicas e bruxismo do sono em contrações tônicas, abre um leque, tá, que haveria um tipo específico de bruxismo do sono relacionado a essa apneia obstrutiva do sono, que age como um fator protetivo, tá? Então, mais ou menos assim, há um bloqueio, né, uma resistência dessa passagem de ar, há um micro despertar, então, a criança está diminuindo a saturação de oxigênio, há um micro despertar, nesse micro despertar, há uma movimentação dessa musculatura, certo? E, então, essa passagem de ar, ela acontece, então, de maneira a normalizar essa passagem de ar, tá? É isso que a gente chama de fator protetivo, tá? Acontece, professora, acontece muito. Acontece principalmente em crianças um pouco acima do peso, tá? Crianças obesas, mas podem acontecer em crianças não obesas também, tá? Se identificado, né, a gente tem várias maneiras de tratamento, tá? Principalmente de acompanhamento fonoaudiológico. Então, a fonoaudiologia, assim como a otorrinolaringologia, ela está muito unida, né, quando a gente fala em tratamento de crianças com apneia e bruxismo, tá? Alguma pergunta sobre isso? Tem uma pergunta anterior lá, Bianca, vejam lá. É que eu não estou conseguindo, se eu mexo aqui muito, eu consigo. Quer que eu leia aqui? Quero. Não entendi a relação de dopamina com bruxismo do sono, prof. Pode explicar novamente? Tá. A dopamina, ele é um neurotransmissor que principalmente está ligado a um controle motor. Quando eu tenho um excesso desse neurotransmissor, né, a nível do sistema nervoso central, eu posso ter sintomas como a síndrome das pernas inquietas, né, que é algo que a gente escuta muito, e o bruxismo do sono. Então, a própria presença desse neurotransmissor chamado dopamina poderia justificar essa movimentação, esse ato de ranger os dentes, tá? É uma teoria, tá? Então, pode acontecer dessa maneira. Então, quando a gente pergunta, por exemplo, do sono da criança, alguns pais relatam, né, que a criança já foi diagnosticada com essa síndrome das pernas inquietas. Acende uma luz imediatamente, que ele pode ter um bruxismo do sono que está relacionado à presença da dopamina como esse neurotransmissor. Então, é a nível de sistema nervoso central, tá? Aí não tem nada a ver com sintoma respiratório ou qualquer outra alteração, a gente já fecha o diagnóstico. Quero que vocês entendam que tem várias formas, apareceu aqui o chat para mim agora, várias formas, né, desse bruxismo acontecer, então tem várias linhas de pensamento, tá?
Não entendi. Fator protetivo relacionado à síndrome da apneia. Vou explicar. Então, o que acontece? Ó, imaginem a passagem de ar acontecendo em um tubo, tá? Então, faringe e laringe, certo? Então, ele vai passar o ar. Aí, o que acontece? Diminui a patência dessa região, então, eu tenho diminuído a passagem de ar. Se passa menos ar, o que eu tenho aqui? Se eu tenho menos ar passando, eu vou ter uma diminuição da saturação de oxigênio no sangue, tá? Deveria estar saturando 95, 97, 98% de oxigênio, eu tenho uma diminuição de oxigênio no sangue, tá? Por conta desse estreitamento, tá? Aí o que acontece? Por conta dessa diminuição de oxigênio, a pessoa vai microdespertar, essa criança vai microdespertar, causa um microdespertar. O organismo diz assim, opa, acorde, porque senão você vai morrer, tá? Trocando em miúdos é isso, ó, acorde lá que você vai morrer. Aí o que acontece? Esse microdespertar vai causar, de novo, essa patência aumentada dessa região onde está passando o oxigênio, tá? Por quê? Porque o microdespertar também vai fazer com que essa musculatura trabalhe, tá? Então, o paciente, ele vai fazer assim, ó, vai fazer essa movimentação, e essa movimentação acaba regularizando a patência da passagem de ar, tá? Esquematicamente, né, em linhas gerais é isso, tá? É isso mais ou menos que acontece. Então, ele fecha a passagem de ar, microdesperta, range o dente, a patência da passagem de ar se reconstrói, volta a passar o que estava passando, e é por isso que a gente chama de fator protetivo, tá? Porque essa movimentação estaria protegendo o indivíduo de baixar mais ainda a saturação de oxigênio, tá? Entendido? Isabela que perguntou. Sim, ótimo, perfeito. Então, é assim que eu gosto. Vocês perguntando. Prof, tem alguma posição mais favorável para crianças que têm obstrução das vias aéreas, posição de dormir? Posição de dormir para todo mundo, gente, tá? Posição lateral, de lado, tá? Para os adultos, a gente inclusive recomenda costurar uma bolinha de tênis no pijama, tá? Às vezes para a criança fica dificultado, né? Ela não se adapta muito com essa bolinha. Então, a gente acaba orientando a utilizar aqueles rolinhos para a criança, para neném, a gente vê com mais frequência, né? Aqueles rolinhos que a gente posiciona para deixar a criança de lado, tá? Favorece a passagem de ar. Isso? Então, vamos em frente, enquanto isso. Perfeito. Vamos lá, então, que tem mais água para passar debaixo da ponte. Hábito de dormir, né? Criança que dorme com luz, barulho, apresentam também com mais frequência bruxismo do sono, assim como horas de sono reduzida, tá? Também olhe de novo um estudo da Júnia Serra Negra, tá? Então, quando a gente começa a fazer toda aquela arguição em relação ao como é o sono dessa criança, né, para o pai e para a mãe, a gente vai perguntar como que essa criança dorme, como é o ambiente que dorme, se dorme com luz, com barulho, tá? Desconfiem daqueles que falam, nossa, doutora, meu filho dorme bem, pode estar desmontando a casa, mas ele dorme bem pra caramba. Não, tá? Ambiente de dormir tem que ser ambiente com iluminação reduzida e livre de barulho, tá? Porque senão o nosso sistema lá nervoso, ele não desliga, essa criança não vai dormir,
tá? Então, nessas crianças, o bruxismo do sono também, ele é mais evidente, tá? E daí a nossa função orientar em relação a essa higiene do sono. Eu falei do videogame, né? E essa é uma realidade, tá? O que a gente tem feito, né, nesse momento aí de pandemia, né? As crianças estão jogando mais videogame, aqui em casa está liberado, né? Então, as crianças estão jogando mais videogame até muito tarde, estão vendo muita televisão. A questão de informação sonora, a informação de luminosidade é muito grande e aumentou, assim, os relatos infinitamente, né? Se para nós não está sendo fácil, para eles também não está sendo fácil, tá? Então, nesses momentos, a gente percebe um aumento. Eu recebi vários WhatsApps, inclusive de alunos, reclamando, né? O que eu posso fazer com dor, né? Eu não sabia que tinha bruxismo, agora eu descobri que tem bruxismo, né? Tudo nessa fase da quarentena, tá? Aí, uma questão que a gente às vezes esquece, né, de perguntar, a gente até sabe o que é, né? Tem se falado muito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, né, ele também é um outro fator. Olhem só, desde 2004 ele é pesquisado, tá? Então, crianças que são acometidas do TDAH apresentam mais prevalentemente o bruxismo do que aquelas que são normorreativas, tá? Que não tem esse transtorno. Tem que tomar cuidado, gente. É comum, né, a mãe dizer, o meu filho tem TDAH, né? Quem fez esse diagnóstico, né? Existe um diagnóstico concreto, realizado por um profissional, né? Se existe, pesquisem, né? Então, se tem o bruxismo, não encontra a causa, né? A professora Alessandra falou em uma aula, né? Mas eu tinha um paciente que tinha bruxismo, não tinha causa respiratória. É importante avaliar essa questão do TDAH, tá? Quando a gente fala daí de fármaco, né? Presença de fármacos. Alguns fármacos, principalmente os de ação central, parecem ter influência no bruxismo, tá? Se tornou uma moda aí, né, uma febre, né, as mães lá quererem ministrar para os seus filhos a tal da Ritalina, né? O meu filho tem problema, é hiperativo, tem problema relacionado à concentração, enfim, e dá-lhe Ritalina, né? São os medicamentos da moda, tá? Tem que tomar cuidado, tem crianças que realmente têm a necessidade, têm indicação da utilização da medicação, outras não, tá? Mas o que a gente sabe de alguns estudos é que, estudo já de 2004, que esses fármacos de ação central, eles têm influência, sim, sobre a prevalência do bruxismo, tá? Estamos falando assim, gente, bruxismo do sono, tá? Bruxismo da vigília, o mecanismo é diferente, um dia a gente conversa só dele, assim, mas ele é mais simples, tá? A maneira como ele acontece, ele é mais simples, tá? A professora Adriana Lira Ortega também tem um estudo mais recente de 2014, tá? Relacionado a esses medicamentos. A professora Adriana é outra pesquisadora que está bem engajada, né, em pesquisar essa parte do bruxismo, e ela é especialista em atendimento de pacientes especiais, tá? Então, esse artigo em específico é do uso da medicação em pacientes especiais, tá? E daí, de encontro a isso, né, alterações neurológicas, né? Então, pacientes com alterações neurológicas.
Crianças com essas alterações apresentam uma frequência significantemente aumentada de bruxismo quando comparadas com crianças normoreativas. Então, entre as crianças especiais, né, com quaisquer alterações, eu tenho um aumento da prevalência do bruxismo, certo? Ó, estudo da professora Adriana Lira Ortega aqui de 2007, tá? E daí, um outro fator que é extremamente importante para que vocês tenham esse entendimento e perguntem, né? Veja que a gente tem várias vertentes, né? A gente pesquisa vários quesitos, né? Então, não é só a questão respiratória, não é só a questão do sono, não é só a questão da medicação, né? Eu tenho um outro padrão aqui, que é a presença de refluxo, tá? E quando o refluxo e bruxismo estão envolvidos, né? Quando eu tenho essa relação, né? Então, a criança que tem um refluxo, ela acaba tendo a diminuição desse pH esofágico, né? Então, tem esse refluxo, a saliva, né? O pH da cavidade oral diminui. Essa criança faz com que tenha aumentado essa atividade do músculo da mastigação, no intuito de produzir saliva, porque a saliva é o que a gente tem ali como capacidade de tampão, né? Então, acontece essa atividade da musculatura no sentido da produção de saliva, como se a criança mastigasse, tá? Se vocês começarem a morder ou a mastigar, vai acontecer um aumento de salivação, tá? É mais ou menos isso que acontece quando tem a presença de refluxo. Então, à noite, a criança deitou, né? Tem a presença do refluxo, o pH da cavidade oral diminui, fica ácido, né? No intuito de aumentar esse pH, de estabilizar esse pH num pH neutro, esse músculo da mastigação, todas as atividades inconscientes, ela vai fazer essa musculatura da mastigação trabalhar para produzir saliva, para que essa saliva neutralize esse pH do refluxo gastroesofágico. Nesse caso, gente, também a gente chama essa atividade da musculatura da mastigação também de fator protetivo, tá? Também posso dizer que nessas crianças tem fator protetivo envolvido. Como que eu posso agir aqui, né? Esse artigo, por exemplo, ele vai falar bem nessa questão, tá? Um artigo de 2011. Ele vai falar que nesses casos aqui, aonde está evidenciado a presença do refluxo, precisa de um atendimento médico, óbvio, né? Precisa de um gastro, né? Verificando por que acontece esse refluxo, mas uma medida imediata é elevar a cama, né? A criança dorme em uma posição mais elevada, né? Então, você pode colocar um calço, né? Um calço, tá certo? É muito velho falar calço, um calço, né? Na cama para que ela fique mais inclinada, tá? Isso diminui um pouco a presença desse refluxo gastroesofágico e muito provavelmente diminui essa resposta da musculatura mastigatória também, tá bom? Então, gente, vamos aproveitar e trocar em miúdos, tá? Vamos tirar tudo o que é de errado da cabeça de vocês. Bruxismo não é fisiológico, tá? Quem diz que bruxismo é fisiológico, né, é porque não estudou e vocês estudaram hoje e não vão falar isso nunca mais. Bruxismo não está ligado à troca da dentição, tá? Ah, a criança está trocando de dentição, aí tem bruxismo. Não. O que pode acontecer é naquelas crianças
que tem bruxismo presente, a troca da dentição, né, decídua para dentição permanente, ela pode ser acelerada, tá? Isso pode acontecer, mas não que a troca está causando o bruxismo, tá? E bruxismo não é hábito parafuncional, é atividade rítmica da musculatura, tá? Gerenciada muitas vezes, né, na maioria das vezes, pelo sistema nervoso central. Então, não é hábito parafuncional, porque o hábito, ele é consciente. E o bruxismo, como atividade rítmica, é inconsciente, certo? Então, olha, professora Alessandra, esse aqui veio especialmente para você. Glitter, purpurina, tá? Que lindo, neon. Glitter, purpurina e neon, gente, tá? Tirem isso da cabeça, tá? Ok? Bem colorido. Falando daí, gente, do gerenciamento, né? Então, até aqui, se vocês chegarem num diagnóstico, no porquê está acontecendo, ok, tá? Eu tenho diversas maneiras, depende do que está causando esse bruxismo, né? Então, eu tenho algumas estratégias, né? Eu posso usar lá uma plaquinha que é resiliente, né? Aquela plaquinha mais macia, pode. De preferência, colocar sobre essa superfície uma camada de resina acrílica para que ela fique lisa, tá? Tem que tomar cuidado do uso desses dispositivos naqueles pacientes que têm atividade rítmica, né? Tem um bruxismo como um fator protetivo para a apneia. Por isso que antes de qualquer intervenção eu tenho que saber por que ele está acontecendo, né? Preciso lá entender a farmacologia. Existem alguns fármacos, eu não vou entrar no mérito, tá? Eu vou mandar para vocês o artigo, a gente pode conversar disso em um outro momento. Alguns fármacos que a gente pode utilizar no intuito de diminuir essa atividade rítmica, tá? São medicações que agem no sistema nervoso central, então a gente tem que usar com parcimônia, tá? Terapia psicocomportamental, quando a gente verifica que realmente aquele bruxismo está realmente ligado a um fator psicológico, tá? E ter em mente que não é só o dentista que vai tratar, trata-se de uma equipe, né, uma terapia multidisciplinar, né? A gente falou aqui de aspectos relacionados à respiração, então eu preciso do médico envolvido. Eu tenho aspectos psicológicos, então não vou ser eu que vou identificar se essa criança tem o tal do TDAH, se tem depressão, se tem ansiedade, tá? Tem as questões lá, o fonoaudiólogo nos ajuda aí muito, tá? A resolver essas questões ou administrar essas questões respiratórias, inclusive, tá? E motivação do paciente, tá? Então, ele tem que entender, né, que não existe uma receita de bolo, né? Eu nem digo, né? A mãe e o pai precisam entender, o cuidador precisa entender que não tem uma receita de bolo, tá? Que a gente gerencia tudo isso para tentar aí alcançar um resultado positivo, tá? Sempre quando a gente fala em terapia para criança, gente, sempre reversível e conservador. Por isso que me choca, me dá borbulhas no estômago ver alguns pesquisadores falando sobre o uso da toxina botulínica em criança, tá? O mais conservador possível, tá? A gente precisa ser. Então, tem mais 2 referências que eu vou passar para vocês desse gerenciamento, né? Como consequência, né? Vejam como o bruxismo, ele não é tão inofensivo assim, né? Ele pode ser um coadjuvante na progressão de uma doença periodontal, né? Mais no adulto, mas na criança também acontece.
ele pode gerar uma falsa classe 3, né, por esse hábito de protruir a mandíbula, tá? É bem comum. A gente já falou, né, acelera a risólise dos dentes descidos, tá? E pode alterar também a cronologia de erupção, tá? Então, tudo isso a gente vai verificando no exame desse paciente, tá? Vamos lá, né? E daí, gente, em relação à artrite idiopática, eu deixei por último, tem uns outros fatores aqui, porque a gente já vinha falando dessa artrite idiopática lá na DTM 1 e 2, né? Então, a artrite é uma das doenças sistêmicas que podem atingir a ATM, né? O diagnóstico, gente, ele é muito importante que ele seja feito o mais precoce possível para que a gente possa, junto, né, principalmente o médico, né, intervir, né, porque essa artrite, ela causa uma desordem nesse crescimento, né, no complexo crânio-facial e em outras articulações. Então, a gente saber identificar precocemente é importante. Uma criança chegou, a queixa dela é dor na articulação, né, dor à palpação, dor no movimento, né, então, olha lá nas outras articulações, mão, né, quando a gente tem lá uma dúvida, exame de imagem, tá? Exame de imagem e exame de sangue, daí para fazer a verificação se há ou não a presença lá dos fatores reumatoides, tá? Uma outra coisa que acontece com bastante frequência é a síndrome da hipermobilidade articular, tá? Então, o que é isso? É aquelas crianças que fazem um movimento articular além do que seria o padrão de normalidade, tá? A princípio, isso pode ser o máximo, né? As crianças mostram lá, eu consigo tocar o meu dedo no meu braço, no antebraço, enfim, eu tenho essa hipermobilidade. Mas isso pode causar alteração no sentido de dor, né? Em tecido mole, tanto nos músculos como nos tendões, ao redor das articulações. Então, nesse caso desses pacientes, em criança é bem frequente acontecer, a gente pode orientar fisioterapia, que vai entrar no sentido de fazer um fortalecimento desses tendões, tá? Dessa articulação, certo? Trauma também, né, a gente já tinha falado, então ficar de olho, né, quando a mãe, o cuidador relata, né, que a criança bateu o queixo, teve fratura, né, se foi verificado se teve fratura ou não, crianças com exame de imagem, mesmo a radiografia panorâmica com assimetria óssea, né, qualquer alteração, né, não nos custa encaminhar para o cirurgião bucomaxilofacial para fazer uma avaliação, tá? Caso de inflamação na articulação por conta de um trauma, a criança acabou de bater o mento, por exemplo, é óbvio, tá com um processo inflamatório na articulação, é recomendado o uso de anti-inflamatórios, tá? O que mais que eu tenho aqui? Então, terapias que a gente usa com mais frequência na criança. Calor úmido, estão carecas de saber, né? A gente usa em adulto, usa em criança também, compressa úmida, tá? Tem que ser úmida e morna. Massagem, orientar a massagear a dor, a região onde tem dor. Fisioterapia, principalmente naqueles casos de hipermobilidade, tá? O uso de relaxante muscular pode ser administrado
sempre com muito cuidado, tá? A gente não pode sair receitando relaxante muscular à torta e à direito. Uso de analgésicos, homeopatia, tem vários trabalhos, eu até nem separei o que eu tinha em mente de homeopatia, mas tem alguns trabalhos de homeopatia, tá? Relacionado ao cuidado em criança, tá? A dor orofacial. A acupuntura, gente, não é toda criança que você vai conseguir realizar acupuntura, né? É agulha, e para criança agulha é agulha, tá? Anestesia também na musculatura que está envolvida é outra questão complicada na criança, porque se agulha dentro da boca já é complicado, imagine uma anestesia na musculatura envolvida extraoral, tá? Então, dá para fazer, não tem nada na literatura dizendo que eu não possa fazer, mas é difícil por conta do ser criança, tá? Dispositivo interoclusal também, tá? E sempre verificar, né, a necessidade ali da gente intervir em relação à ortopedia, né, a utilização ali da ortopedia funcional dos maxilares, que daí o professor Shimizu pode conversar com vocês a esse respeito e listar uma série de benefícios da ortopedia funcional, tá? E por último, aí fica esse slide, a gente acabou falando de criança, mas a gente se depara também com adolescentes e jovens adultos, né? Talvez não na clínica da Universidade Tuiuti, mas na nossa clínica diária mesmo, né? Os maiores problemas envolvidos estão relacionados ao distúrbio do sono, então tudo aquilo que eu falei em relação à criança, a gente precisa verificar, questão respiratória, questão de ambiente do sono, fazer higiene do sono, mas principalmente, gente, e infelizmente, o uso de álcool e drogas, tá? Em adolescentes e jovens tem sido cada vez mais frequente, tá? Principalmente em relação a drogas sintéticas, tá? Então, é o jovem, o adolescente que vai para a baladinha, usa lá um remedinho para ficar meio doidinho e curtir a baladinha toda, tá? Então, esse tipo de medicação, de droga, afeta o sistema nervoso central. E é muito frequente. Eu, particularmente, tenho visto muito adolescente com questões relacionadas à dor, e na hora que a gente pesquisa, tá ligado principalmente com essas drogas sintéticas, tá? Certo, meu povo? Agora, para vocês perguntarem à vontade, porque eu falei. Vou abrir aqui, ó. Tem mais uma pergunta aqui. Prof, a placa resiliente não estimularia mais ranger os dentes e apertamento nos dentes? A gente faz ela resiliente, tá? Porque ela é mais barata, mas faz com cobertura de resina acrílica, tá? Eu preciso colocar uma cobertura de resina acrílica para que ela seja superfície lisa, tá? E as trocas acabam sendo a cada 6 meses, 4 meses, são trocas frequentes, tá? O que mais, gente? Perguntem. Microfones abertos. Vamos lá, gente, pergunta. Não quer falar, escreve. Prof, você vai disponibilizar esses slides? Vou. Junto com os artigos, tá? O que mais? Qual é o período de troca do dispositivo sem ser resiliente? Sem ser resiliente, gente, só se essa criança já fez todas as trocas, tá? Só se já não tá mais em fase de dentição mista, tá em fase de dentição permanente já, tá? Daí o tratamento é igual de adulto.
que mais? Posta os slides e artigos hoje. Tem gente que está sedento por conhecimento, né? Quer já estudar todos os artigos. Apertamento é um tipo de bruxismo? Sim, apertamento é o bruxismo cêntrico, tá? Deixa eu só pegar aqui, deixa eu mostrar uma coisa aqui para vocês. Professora, cêntrico é apertamento? É, isso aí que eu já respondi. Área de trabalho. Ó, eu vou abrir, eu estou abrindo aqui os PDFs, tá, dos artigos para mostrar para vocês. Deixa eu ver ali, que tinha uma pergunta. Prof, crianças sofrem com bruxismo em vigília? Também, mas a sistemática do bruxismo da vigília, ele é mais fácil, tá? Então, a criança, ele é consciente e inconsciente, tá? A forma do tratamento do bruxismo da vigília é o mesmo que a gente faz em adulto, tá? Então, é do autogerenciamento, tá? Eu sei que para criança é difícil o tal do autogerenciamento, tá? Mas é o que funciona para o bruxismo da vigília. A dopamina, sistema nervoso central. Então, ela está ligada ao bruxismo? Seria a causa? Sim. Em alguns pacientes, principalmente naqueles onde a gente tem diagnóstico de síndrome das pernas inquietas, é causa sim, tá? Olha, gente, um deles que eu vou mandar para vocês, fora todos esses que estão na aula, tá? O Lobeso, o Manfredini, eu vou mandar esse artigo, que é Fatores Predisponentes da Desordem Temporomandibular em crianças de 6 a 11 anos, ao início do tratamento ortodôntico, tá? Esse é um deles. Não há indicação de dispositivo em bruxismo da vigília? Então, não, porque o bruxismo da vigília acontece durante o dia, né? Então, a gente não usa esse dispositivo, né, durante o dia, tá? Tô abrindo um outro aqui, ó. Vou mandar esse para vocês, fator de risco para disfunção e dor na infância e na adolescência, em português, da professora Adriana Lira Ortega, tá? É um artigo bem gostosinho de ler. Deixa eu ver qual mais. Ó, vocês vão ter bastante leitura, tá, gente? Esse aqui é fantástico. Esse artigo, ele é em inglês, tá? Então, é intervenções para redução do bruxismo em crianças e adolescentes. É uma revisão sistemática, tá? E uma reflexão crítica. Então, ele vai falar de uma série de intervenções para a redução do bruxismo, tá? Coloquem lá no Google Tradutor e leiam ele, tá? Vale a pena. E um outro também que eu recomendo como leitura é esse aqui, Prevalência de Sinais Clínicos, né, intra-articulares em crianças e adolescentes, tá? Também é uma revisão sistemática com uma meta-análise de um grupo aqui da Universidade Federal de Santa Catarina, inclusive do professor André Porporati, que veio ministrar para nós um curso de revisão sistemática, tá? O que mais, gente? Professora, no slide da ATM,
fala de erupção de incisivos superiores e inferiores formando uma trípode. O que seria a trípode? Trípode é um tripé, tá? Articulação direita, articulação esquerda, incisivos centrais, tá? Então, é um tripé. Todo tripé, ele é mais estável, tá? Respondido? Henrique. A pontinha dele tá ali, ó, dá pra ver ele, você puxar. O que mais, gente? O que mais, gente? Mais nada? Vocês não estão doidos para fazer atendimento das crianças, ver quem tem DTM? Pessoal, é isso? Podemos encerrar. Vocês me deixaram sozinha. Doutora Márcia, alguma dúvida? Tudo show, show. Ó, todo mundo gostou. Pelo menos estão dizendo que gostaram, né? Então tá bom, gente. Fica lá para vocês, tá? Vai ficar, eu vou disponibilizar lá. Foi feita a transmissão via YouTube, tá? E daí vai ficar disponível lá na UT Play, né, meninos? Para vocês assistirem e reassistirem, tá? Caso queiram. Eu vou disponibilizar tudo, eu só preciso organizar todo esse material, esses artigos, e vou disponibilizar via TOTUS, porque no portal remoto ele tem um limite. Daí tem artigos, um desses que eu mostrei para vocês, ele é bem pesado e acaba não sendo possível a colocação ali, então eu coloco do TOTUS, tá? Então me deem só hoje, amanhã aí que eu disponibilizo isso para vocês. Eu não faço isso agora, porque agora eu vou entrar em uma aula da pós, do mestrado e doutorado, que eu vou ministrar, então eu não vou conseguir colocar isso agora, só se for daí mais tarde, mais à noite. Tá bom? Certo, gente? Então, ó, beijão para vocês, tá? Desculpem inicialmente ali aquela confusão, né? Mas quem tem um técnico informático em casa, né? Um filho desse, né? Tá com tudo, né? Tá bom? Beijo, gente.